será que as propagandas de sabonete que protegem os filhos contra 99,9% dos germes são protagonizadas pelas mães? Por que as mães contam aos filhos histórias sobre o velho do saco e os orientam a nunca ir com estranhos? E por que geralmente são as mães que mais se desesperam com os filhos quando estão na praia ou na piscina? Bom pessoal, hoje é o Dia das Mães e eu não poderia deixar essa data passar em branco, sem um vídeo aqui no canal. Até porque o meu outro vídeo sobre comportamento maternal, cujo link eu vou colocar em algum lugar aqui na tela, ficou muito longo e um pouco cansativo, apesar de eu ter abordado esse tema com mais propriedade lá. Porém, nesse vídeo aqui eu quero me ater a um fenômeno bem específico e que explica grande parte dos comportamentos maternais: o sistema de precaução. O sistema de precaução é um dos nossos mecanismos adaptativos para lidar com potenciais ameaças. Ele tem a função de rastrear no ambiente pistas que demonstrem uma possível ameaça às crianças, principalmente aos filhos, e fazer com que a pessoa então se comporte de uma maneira para evitar que aquela criança entre de fato em contato com aquela ameaça em potencial. Ele também existe nos pais, mas a sua ativação é muito mais intensa nas mães. E claro, eu sempre estou falando em média. A questão é quais são as principais ameaças à vida das crianças. Uma delas é a doença. Pense por uns instantes num tempo em que vivíamos à base de caça e coleta, sem uma medicina desenvolvida. Nesse contexto em que o melhor dos medicamentos era a folha de uma planta qualquer, adoecer era quase sinônimo de ir a óbito, principalmente as crianças que ainda têm um sistema de defesa bastante frágil. Por isso foi necessário que a nossa natureza psicológica fosse equipada com um módulo cognitivo capaz de nos fazer identificar e responder prontamente a qualquer pista no ambiente que conote a possibilidade da criança ser contaminada. Seja retirando-a daquele lugar, seja limpando-a na tentativa de eliminar aqueles germes potencialmente letais. Essa possivelmente é uma das razões pela qual as mulheres são mais sensíveis ao nojo em comparação aos homens. Pois uma vez que o nojo é a resposta emocional ao risco de contaminação, elas precisam ser muito mais sensíveis a isso, para prever esse risco às crianças e evitar alguma tragédia. Outra ameaça constante às crianças era de ataque, seja de um predador, seja de um outro ser humano que tivesse a intenção de matá-la ou sequestrá-la. O velho do saco sempre foi uma ameaça em potencial ao longo de toda a nossa história evolutiva. E geralmente esses sequestros ou maus tratos eram provocados por pessoas desconhecidas. Por isso, até hoje, as mães são tão cautelosas na hora de permitir que os filhos entrem em contato com pessoas estranhas. E mesmo depois de muitos anos, quando eles decidem namorar, elas fazem questão de conhecer e elaborar um dossiê aprofundado sobre o potencial genro ou a potencial nora, para saber quem são, afinal, essas pessoas que estão interagindo com os filhos delas. Enquanto que o pai, apesar de ter interesse nisso, tende a ser menos inquisidor nesses momentos. Por isso, saber como, com quem e em qual lugar seus filhos estão é uma característica marcante do comportamento maternal e deriva desse risco ancestral. O terceiro e último risco é o de acidentes. As crianças podem cair, se afogar, quebrar uma parte do corpo, enfim. Hoje em dia existem tecnologias para prevenir ou remediar esses acidentes que infelizmente são comuns ainda. Mas no ambiente ancestral, a única forma de evitá-los era através da vigilância constante. E isso faz parte da natureza maternal até os dias de hoje. Essa é uma das razões pela qual as mães ficam tão preocupadas com os filhos na piscina ou na praia, mesmo que eles saibam nadar. Bom, é claro que ser mãe é muito mais do que ser preocupada. No entanto, essas três preocupações são peças fundamentais para entender o comportamento maternal. Ao meu ver, essa também é uma das razões pela qual devemos ser muito gratos às nossas mães.
pois elas literalmente se estressaram desde o momento em que nós nascemos, apenas para que nós pudéssemos viver uma vida tranquila. Assim, eu quero desejar aqui um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão assistindo esse vídeo e, é claro, em especial para minha mãe, Vânia.